Shalom Adonai Yeshua HaMashiach. Estamos aqui para trazer mais o ensino da palavra de Deus. Hoje trazendo o seguinte tema: porventura, Satanás pode expulsar Satanás? Beelzebu pode expulsar Beelzebu? Demônios pode expulsar demônios? Em Lucas capítulo 11, versículo 18, nos diz a palavra de Deus. Nos diz o Evangelho segundo escreveu Lucas. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por poder de Beelzebu, ou pelo poder dos demônios. Quando nós olhamos para essa palavra, para essa passagem, precisamos entender, à luz das Escrituras, como que Jesus, a liderança da sua época, o povo da sua época, os judeus, entendiam o que é demônios. O que são demônios para os judeus? O que são demônios para Jesus? No texto, no contexto cronológico da história. Quem eram demônios nessa época? Como que os judeus encaravam a palavra demônio dentro da Torá? Como? Vamos estudar, entender e compreender como que o judaísmo encara dentro das revelações da Torá, da lei dos judeus, como que eles encaravam a palavra demônios e o que é demônios para eles. Vamos entender. Vamos chegar a esta compreensão. Deixe seu like, deixe o seu curtir, curta, para que nós possamos aprender juntos o que é demônios. Jesus, queridos, ele realiza um exorcismo nessa passagem, e os fariseus pegam ele e o acusam de ele estar fazendo aquilo pelo poder de uma divindade estrangeira, conhecida como Beelzebu, ou Beelzebu, o senhor da mosca, que vem da palavra Baal e Zebub, o senhor da mosca. Primeiro, para entendermos esta passagem, temos que entender qual é a concepção de demônios do Velho Testamento. No Velho Testamento, na Torá, demônios não é outra coisa a não ser ídolos, divindades estrangeiras e deuses estranhos. É isso que está escrito na sua Bíblia que você lê. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e versículo 17, você encontra a seguinte passagem: com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos Shedim, traduzido para português, demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Então, traduzindo, está escrito assim: sacrificaram e ofereceram aos ídolos estrangeiros, aos deuses estrangeiros, e não a Deus, aos deuses que eram deuses novos, os quais não temeram os vossos pais. Essa é a tradução correta, que a portuguesada nos torna cada vez mais longe do sentido da palavra Shedim, que significa, querido, deuses e não demônios, não um ser metafísico que possessa pessoas, não um ser metafísico chamado Pombagira, Exu Caveira, Exu do Lodo, Emanjá e essa diabada aquática. Não é isso. Shedim não é outra coisa a não ser deuses estranhos. Tá ruim para fazer vídeo aqui, querido, é muito barulho. Mas vamos lá, vamos se esforçar. E serviram aos seus ídolos que vieram a lhes ser um laço. Demais disto,
sacrificaram seus filhos e suas filhas aos Shedims, aos ídolos, aos deuses estranhos, às divindades estrangeiras. Salmo 106, versículo 36 ao 37. A sua tradução traduz por demônio, mas no hebraico está Shedim, deuses estrangeiros. E essa palavra Shedim só aparece 2 vezes, só nesses 2 textos. É só nesses 2 textos no Antigo Testamento que aparece a palavra demônio. E os 2 textos não está falando de demônios, está falando de deuses estrangeiros. A raiz dessa palavra é shad, que significa seio. Na mitologia cananeia, havia 7 Shedim, ou 7 demônios, que tinham a forma de bois, como você vê nessa estrutura, nessa foto que você está vendo aqui. Nessas culturas, eles eram usados como protetores do palácio, como gênios ou demônios, os chamados como Lamassu, ou muitas vezes eles eram também conhecidos como queruvo, ou queruvinhos, querubim, protetores. Por isso que Ezequiel, fala que o rei ele era um querubim, porque o rei era o protetor do povo, é o que protegia o povo, era o representante do povo. Quando Israel surge como povo e religião, o povo hebreu começa a se afastar desses cultos pagãos, de ídolos, de deuses estrangeiros. E ele gera uma religião oposta, antagônica, conforme eu já disse no vídeo sobre El e Israel. Então Israel começa a abominar esse Shedim. Eles começam a ver esses deuses com aversão. Então eles começam a demonizar esses deuses. E o termo começa a ter uma ligação de destruidores como Shod. Então, os Shedim, para o povo pagão, para os adoradores dos ídolos, eles eram os destruidores, aquilo que causava o mal. Mas para o povo de Israel, esse Shedim se torna Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso. Se torna o destruidor, o causador do mal e do bem, da luz e das trevas, do Tov, do bom e do mal, da paz, da shalom e da guerra. Então, quando o mal vinha sobre um pagão, ele dizia que era culpa do Shedim, culpa desses deuses maus, desses ídolos maus. Porque antes do cativeiro, no período pré-exílico da história de Israel, os deuses faziam tanto o bem como o mal. Tanto os deuses pagãos como o Yahvé. Por isso que Isaías 45 diz: eu faço o Tov e faço o Ará. Eu faço o mal e o bem, a paz e a guerra, a luz e as trevas. Ainda nós encontramos uma outra passagem que diz: do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier, da assolação e da fonte te rirás, e os animais da terra não temerás. Está falando desses mal, esses Shedim, desses deuses, desses ídolos. Então, Israel, como uma religião antagônica aos pagãos, começa a demonizar esses Shedim e começa a atribuir, querido, que os Shedim eram demônios que causavam mal para o povo pagão, e Shaddai, o Deus que trazia o mal, a destruição para o povo de Israel. E isso é tão claro quando você lê Ruth, capítulo 1, versículo 21, na declaração do livro, que diz: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Quem é que me fez voltar vazia? O Senhor. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim. E o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Shaddai, me trouxe a desgraça. Quem é que trouxe a desgraça para Noemi? Foi o Shedim, os demônios, os deuses, as divindades estrangeiras? Não,
foi o Shaddai, foi o Deus que ela cria, que ela acreditava. Porque para ela, o mal e o bem vinham da mesma divindade. Jó 6:4 diz da mesma forma, porque as flechas do Shaddai, o Todo-Poderoso, as flechas de quem? Do Shaddai, o Todo-Poderoso, estão em mim. Quem é que lançou essas flechas nele? Foi o diabo? Não, foi o Shaddai. O Deus cujo o mal e o bem é a fonte que atingiu a vida de Jó. Cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Não foi os terrores dos demônios, não foi os terrores de Satanás, foi os terrores de Deus. Para você entender um pouquinho. Vamos lá. Então nós temos povos pagãos que tinham os deuses estranhos, os ídolos estranhos, estrangeiros, como Shedim, que causavam destruição. Por isso eram colocados nos palácios como protetores e destruidores. Faziam o bem e o mal. E o Shaddai, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, também como um protetor e um destruidor. Um fazedor do bem e um fazedor do mal. Porque era assim a cultura pré-exílica. Depois do cativeiro babilônico, a influência zoroastrista, nós já aprendemos isso, vai se criar então um ser inventado que faz o mal e um ser que só faz o bem. E isso nunca existiu no pré-cativeiro babilônico, na religião de Israel pré-exílica. Jó capítulo 5, versículo 17 ainda diz, amado, eis que bem-aventurado é o homem que Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Shaddai. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Então, o Todo-Poderoso, ele produz tanto o bem como o mal. Ele é tanto protetor como destruidor. Ele tanto te protege, te guarda, como também te açoita, te corrige. Está entendendo? Quem eram esses Shedim? Quem eram esses demônios dentro do conceito hebraico, judaico, que vai chegar até Jesus? Vamos lá. Então, nós já aprendemos e chegamos à seguinte conclusão. Então, esses Shedim eram simplesmente o quê? Ídolos pagãos. Deuses de outros povos que não eram nada. Não eram nada. Não eram nada. Então você precisa aprender isso. Não eram nada. E para você entender isso, o Salmo 115, versículo 4 ao 8, traz esse retrato. Pinta esse retrato para você quando o salmista, inspirado, faz o seguinte salmo. São ídolos deles, ou os ídolos deles, são o quê? Prata e ouro, obra da mão de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Eles se tornam semelhantes aos que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Uns correm em carros, uns confiam em cavalos. Você confia em quem? Por que o salmista faz isso? Porque esses deuses, esses Shedim, esses demônios, não passam de divindades estrangeiras, obras das mãos dos homens. E ainda existe uma outra passagem que diz, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra da mão do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam, são como as palmeiras.
obras torneadas, porém não podem falar, certamente são levados porque não podem andar, não tenham receio delas, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Então esses Shedim, esses demônios, no conceito judaico, não são nada, não tem poder nenhum, são uma estátua, uma imagem, um Deus que nada pode fazer. Ele não é nada, ele é zero, é nada, ele não é nada. Mas você acredita que é um demônio, é um demônio, não é nada, é simplesmente uma imagem, um ídolo de deuses estrangeiros. Vamos para frente. Vamos ver o exemplo de Paulo. No Novo Testamento, Paulo faz uso das mesmas expressões com o mesmo sentido. Ele pega a palavra Shedim, ele traduz para o grego daimon e aplica na igreja de Corinto no mesmo sentido de deuses estrangeiros, de deuses. E ele usa a palavra daimon, que é traduzido para o português para demônios, mas essa palavra do hebraico para o grego, quando chega no português, chega como demônio. Aí soa no teu ouvido que é um ser metafísico. Tá entendendo, querido, a manipulação? Está entendendo como que as traduções nos iludem, nos enganam? Veja o que diz 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, quem é que sacrifica? Os gentios. As sacrificam aos daimon, aos shedim. Eles não estão sacrificando a demônios, eles estão sacrificando a ídolos, a deuses estrangeiros, a deuses que nada são, a imagens de esculturas, e não a Deus. É a mesma passagem lá de Deuteronômio. Eles ofereciam seus filhos aos demônios e não a Deus, aos deuses estrangeiros, às imagens, aos ídolos, e não um ser metafísico. Pelo amor de Deus, mamãe me ajuda. E ainda em 1 Coríntios 8,4, Paulo fala assim, assim, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Não existe outra força, não existe outro poder, não existe outro Deus, não pode existir esse dualismo. E Paulo está dizendo que esses daimon são ídolos que nada são, que não são nada, nada vezes nada. Mas muitas vezes você pensa que é um demônio. E para você entender e compreender o que eu estou falando, porque o português te empobrece, quando nós vamos para o grego, no Atos capítulo 17, verso 18, diz assim, e alguns dos filósofos epicureus, quase que não consegui falar essa palavra, e estoicos, contendiam com ele. Com quem? Com Paulo. E uns diziam que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de daimon, divindades estrangeiras, divindades estranhas, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Em Atos se traduz deuses estrangeiros, daimon. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 8, se traduz como demônios. Para te levar a acreditar na existência de um ser metafísico, comandado por um outro ser metafísico, que nenhum dos dois existe no sentido real, porque demônios estão conciliados às obras da carne. Se existe um demônio, é um ímpeto, é um espírito, como um espírito de ciúme que você pode ter, um espírito de inveja, um espírito de ódio, um espírito de vingança, de mágoa, de rancor, de prostituição, de adultério, de feitiçaria, de porfias, de emulações, que é ciúme, de partidarismo, espíritos contendeiros,
que brotam, que nasce da natureza humana. E não um ser que vem de fora e entra em você, mas é um ser que está dentro de você, porque Jesus disse que todo o mal procede de dentro do homem e não de fora para dentro. O que vem de fora para dentro não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai de dentro do homem. Então, quando você expulsar, e você pensava que estava expulsando um demônio, um ser metafísico, comandado por um outro ser metafísico, você não está expulsando, você está expulsando um ímpeto, um urua, um espírito, o mesmo espírito que perturbava Saul, o mesmo espírito de mentira revelado ao profeta Micaias. Esse mesmo espírito que nós podemos expulsar, repreender no nome de Jesus. Um espírito de enfermidade, espírito mau, um comportamento mau, maléfico. Agora, demônio na Bíblia, demônios na Bíblia, no conceito real, é shedim, é ídolos. Está conciliado a deuses estranhos, a deuses estrangeiros. Então, quando Jesus diz que Satanás não pode disputar Satanás, ele está se referindo a isso. Divindades estrangeiras que não eram nada e não tinham poder algum. Beuzebu é, na verdade, Baal-zebul, isto é, o senhor das moscas, uma divindade estrangeira. Por isso era pecado sem perdão, porque Deus proibiu na lei de se ter outras forças, outros deuses, outros Elohim além dele. Você não pode ter uma outra força que otorga força para que essa pessoa possa expulsar demônio. Jesus está dizendo, como que vocês podem dizer que existe uma outra força, com outro poder, e esta força está me dando força para expulsar os demônios? Isso é idolatria, isso é criar uma outra força, um outro Elohim, um outro poderoso, que pode otorgar poder para mim, para eu expulsar demônio. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Não pode se ter esse dualismo pagão, persa, zoroastrista. Limpe a sua mente dessa nojeira. Êxodo capítulo 20, verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que significa aqui? Não terás outro Elohim, outra força, outro poder. Só existe um poder. Se existe dois, é idolatria. Como que um outro poder ia otorgar poder para Jesus expulsar demônio? Aí Jesus disse, um poder vai expulsar outro poder? Não estão divididos e o seu reino cai? Simples de entender. É só você entender, dentro do contexto hebraico, o que Jesus estava falando. O que significava para ele demônio. A mesma coisa que significava para Paulo. O que significava para Paulo? Ídolos que nada são. Pau, pedra, ferro, bronze. Obra do artífice. Mamãe, me ajuda. Eu também fiquei, querido, quando eu aprendi isso, fiquei triste, fiquei com conflitos interiores, porque fui enganado, fui ludibriado, mas eu sentei para aprender o que significa daimon, sentei para aprender o hebraico, o grego, pelo menos o básico, para poder fazer uma exegese correta, para poder hoje ser digno de sentar aqui e ensinar você. E era exatamente isso que os fariseus estavam dizendo naquele momento, atribuindo a divindades estrangeiras o poder que Jesus tinha para expulsar os demônios. E em Mateus, a versão dele, no capítulo 12, versículo 24 ao 28, diz, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, esse não expulsa os demônios, senão por Beuzebu. príncipe dos demônios.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus disse: seus tongos, seus cabeça oca. Como que alguém vai lutar contra si mesmo? Como que alguém vai expulsar a si mesmo? Seus cabeça oca. Ele disse: Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, seus cabeça louca. Você não vê que o reino dele não vai subsistir? Pois o seu reino, ou como subsistirá o seu reino? E se ele, aí Jesus disse: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Porque essa prática de exorcismo já existia. Porque no período de Jesus, a falta de compreensão das pessoas levava as pessoas a achar que um bichinho que comia o arroz ou o feijão que foi armazenado era demônio. Para eles tudo era demônio. Tudo era shedim. Tudo era algo que vinha do mal. Para os pagãos. Para o período pré-exílico, que só tinha a concepção da fonte de mal vindo do mesmo Deus, Yahvé era que fazia o mal. Com a ascensão persa e o zoroatrismo, aí só criou o Deus bom e o Deus mau. E o cristianismo segue essa doutrina pagã. Mas eu sei que Deus, ele faz tanto o bem como o mal, conforme lhe apraz. Mas fomos influenciados. E aí criou-se essa mitológica ideologia de um ser mau, com vários demônios que querem te matar. Se tem alguém que quer te destruir, te levar para longe para Deus, não são demônios que estão externos a você. São demônios interiores, que Paulo lista lá em Gálatas capítulo 5, que são as obras da carne. Esse demônio do ciúme, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da contenda, da inveja. Esses demônios querem te destruir. Esses sim. Agora, esses que estão externos a você, isso é balela. Balela. Não existe. Não existe. O que existe são demônios, mas num formato, numa formatação de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Porque Jesus disse: o que vem de fora para dentro não contamina o homem. O que contamina, porque todo o mau desígnio não vem de fora, vem de dentro para fora. Ou então eu deixo de seguir Jesus. Porque Jesus falou para mim que todo mal vem de dentro do homem. Agora alguém chega para mim e diz: não, existe um demoninho que está ali atrás da moita, ele quer entrar em você. Você acredita nisso? Oh, aleluia! Vamos lá. Vamos terminar esse vídeo. Então, Jesus continua dizendo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por que eles estavam pecando contra o Espírito Santo? Porque eles estavam dizendo que o poder que vinha do Espírito Santo, a autoridade que vinha do Espírito Santo, que Jesus estava recebendo, eles estavam atribuindo a deuses, a divindades, a deuses estranhos, que nada são. Nada são. E agora? Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Deixe seu like, deixe seu curtir. Vamos lá, playlist, demonologia, satanologia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.